Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, aluno do curso de Design de Interiores que está precisando de um suporte em algum conteúdo desenvolvido no curso. Esse é mais um vídeo no qual eu explico como trabalhar com AutoCAD. E agora numa sequência de 3 vídeos que eu denominei AutoCAD Primeiros Passos, ou seja, dedicado para quem está começando a trabalhar com AutoCAD. É um verdadeiro beabá do AutoCAD. Neste primeiro vídeo, eu apresento a interface do AutoCAD, falo das diferenças entre a apresentação do AutoCAD Ribbon, que nós trabalhamos com Draft Annotation, ou Classic também eu apresento, explico como abrir um arquivo, salvar o arquivo, fechar o arquivo ou fechar o AutoCAD, como trabalhar com o mouse, com o teclado, como pegar uma ferramenta, como selecionar linhas, entre outras, e termino apresentando algumas ferramentas da barra Draw de desenho, mas ainda vamos desenhar sem as medidas. É só para conhecer como funcionam algumas ferramentas, como fazer uma linha, um polígono, uma elipse, uma polyline e outros tipos de ferramentas que nós temos na barra Draw, mas tudo no comecinho, para que você possa ir conhecendo como funciona o AutoCAD aos poucos. E não se esqueça, mais 2 vídeos na sequência para completar essa apresentação inicial, para que você possa então conhecendo o AutoCAD com naturalidade, para que logo possa começar a desenvolver os seus projetos de interiores. Então, ao trabalho! Quando nós abrimos o AutoCAD, ele mostra essa janela. Aqui eu estou trabalhando com a versão 2017, mas as diferenças são poucas entre uma versão ou outra. Se eu quero abrir um novo arquivo, eu vou clicar nesse botãozinho de mais, nessa abinha aqui para abrir um novo arquivo. Se você já tem algum arquivo que você trabalhou recentemente e queira voltar a trabalhar com ele, ele apresenta aqui nessa lista de documentos recentes. Então, vamos considerar que você vai abrir um novo documento, New Drawing. Clica nessa abinha, espera um pouquinho, porque demora para abrir um novo arquivo, pode demorar um pouco, dependendo da sua máquina. Demorou um pouquinho para abrir aqui o meu, e eu sei que eu estou em um arquivo novo, porque eu tenho aqui, ó, Drawing 1. Então, aparece aqui e aparece no topo também, Drawing 1. Se eu abrir um outro arquivo, será o que? O Drawing 2 e depois Drawing 3 e assim por diante, tá? Então, cada novo arquivo que você abre vai mudando essa numeração. Eu vou fechar esse Drawing 2, porque não tem necessidade de eu ficar com 2 arquivos abertos nesse momento. Então, se eu quiser fechar o arquivo, basta eu clicar nesse xizinho que está na aba com o nome do arquivo, ou nesse xizinho de baixo, eu fecho apenas o arquivo. Já se eu clicar nesse xizinho de cima, aqui no canto superior direito, eu fecho o AutoCAD, tá? Então, muita atenção, se você quer fechar somente o arquivo, clique no xizinho de baixo ou na abinha que tem aqui o nome desse arquivo, para evitar ter que fechar todo o AutoCAD, depois esperar abrir, porque é um programa que demora um pouquinho para abrir. Agora que nós estamos aqui, então, nesse arquivo novo, nós sempre precisamos nomear esse arquivo no qual nós estamos trabalhando e precisamos também indicar em qual local do nosso computador que nós vamos salvar esse arquivo. Isso é muito importante, para que vocês não fiquem com o arquivo perdido no computador. Então, o primeiro passo sempre é esse daqui, olha, pode clicar nesse símbolo do AutoCAD, que é esse A vermelho, maiúsculo, clica na setinha e vem aqui em Save As. Quando for Save As, sempre tem que escolher essa opção
drawing, de desenho. Tem outras opções, essa daqui se você for salvar na nuvem, esse aqui se for para criar um arquivo template, quando faz uma folha para impressão, outros formatos, enfim. Então, essas outras opções não são adequadas nesse momento. A opção correta é essa daqui, Drawing. Clicando aqui, ele vai abrir agora uma janelinha perguntando onde que eu quero salvar esse arquivo. Aí você verifique no seu computador onde você guarda, se você já criou uma pasta para esses trabalhos. Então, deixar tudo guardado, tudo corretamente. Eu vou deixar o meu na área de trabalho só para não confundir o que eu já tenho aqui nas minhas pastas. E aqui na minha área de trabalho, é importante sempre a gente também nomear o arquivo, não só escolher o local onde nós vamos guardar esse arquivo, mas dar um nome para o arquivo no qual a gente identifique o que contém naquele arquivo. Como agora é apenas um exercício para conhecer o AutoCAD, então vou colocar exercício, a revisão, isso é muito importante, é a 00 porque eu estou começando agora com esse arquivo, e essa revisão é importante porque você vai nomeando seus arquivos de uma maneira, então se eu trabalhei hoje, comecei hoje com esse arquivo, eu coloco a revisão e a data separada por ponto, porque o Windows não aceita nomeação de arquivo com outros caracteres, como a barra. Então, tem que ser com ponto. Eu salvo. Se eu for trabalhar com esse arquivo novamente, eu atualizo a sua revisão. Então, será a revisão 01. Altero a revisão, vou sempre aumentando 01, 02, 03, assim por diante, e vou atualizando a data. Dessa maneira, esse arquivo vai ficar bem organizado na pasta onde eu guardá-lo. Então, eu sempre vou saber que a última revisão é o arquivo mais recente desse projeto que eu estou em andamento. Depois que conclui o projeto, pode deletar as revisões anteriores. Isso ajuda para se organizar, para se precaver, você acaba tendo um backup automaticamente desse projeto, com as revisões anteriores, então é aconselhável ter essa organização. Eu peço para salvar e agora automaticamente já tá aqui, olha, exercício R00 e a data, e aqui também, aqui em cima ele mostra no local onde eu guardei esse arquivo, a pasta onde está esse arquivo. Agora que nós já nomeamos os arquivos e já falamos como fechar aqui ou o arquivo ou o AutoCAD, vamos falar de essa visualização que nós estamos tendo, está aparecendo esse quadriculado, que é o grid. É só desligar aqui, tá? Eu aconselho a trabalhar com esse grid desligado. Esses botões aqui embaixo à direita, nós podemos deixar nesse momento todos desligados. Depois nós vamos ligar dois botões, que é o F3 e o F8. Por enquanto vamos deixar todos desligados. Agora vou mostrar como nós devemos trabalhar aqui com as ferramentas. Nessa visualização do AutoCAD, que é o Drafting e Annotation, olha, então aqui você consegue configurar o Workspace, então a área de trabalho, o espaço de trabalho. Tem esse símbolo que parece essa engrenagem e essa setinha para baixo. Você clicando aqui, tem essas opções, Drafting Annotation, 3D Basics, 3D Modeling e AutoCAD Classic. Eu, na verdade, eu gosto de trabalhar com os alunos, principalmente que estão começando, com esse AutoCAD Classic. Eu vou mostrar aqui como que ele fica. Ele apresenta nossa área de trabalho em barras de ferramentas. Essa daqui eu posso fechar e essa daqui eu também posso fechar, olha. Então, ele mostra em barras de ferramentas. Nós temos a barra Draw, aqui do lado esquerdo,
onde todas as suas ferramentas ficam aparentes, e temos a barra Modify aqui do lado direito, que são as ferramentas de modificação, onde todas também ficam aparentes. E temos outra barra importante, que é a barra de Layers, que também deixa aqui todas as minhas opções de layer aparentes. E uma outra que nós utilizamos também é a Dimension. Se eu precisar inserir uma barra de ferramentas aqui, nesse tipo de AutoCAD, que é o Classic, eu clico com o botão direito em cima de qualquer parte, olha, que está mais escura de uma barra de ferramentas. Nessas horizontais é do lado esquerdo, nessas verticais é na parte de cima. Clicando com o botão direito nessa parte das barras de ferramenta, abre a lista com todas as barras de ferramentas que eu posso inserir aqui no AutoCAD. Então, aqui está faltando, que nós também utilizamos bastante, essa Dimension. Olha, eu vou clicar nela, ela não está aparecendo porque não tem esse tiquezinho na frente. Então, eu clico, pronto, e ela já apareceu aqui. Eu posso mudar também a posição de uma barra de ferramenta, clicando nessa parte. Eu posso mover para a direita, mover para a esquerda, deixar na vertical. É só mover a barra e ela aceita essas mudanças, tá? Então, olha, acabei trazendo essa da barra Modify aqui para cima, mas normalmente, quando nós trabalhamos com AutoCAD Classic, é essa posição de trabalho. A barra Draw do lado esquerdo, a barra Modify do lado direito, a barra Dimension aqui na horizontal, a barra de Layers também aqui na horizontal. Só que vocês verão nos futuros vídeos que essa minha barra Modify eu acabei deixando aqui também à direita, porque tem uma facecam aqui no canto inferior direito do vídeo. Então, eu deixei a minha barra Modify aqui, tá? É com essa visualização que vocês terão nos próximos vídeos. Eu gosto muito desse jeito do AutoCAD Classic, porque eu acho que ele é bem mais didático. Mas vou agora apresentar o AutoCAD para vocês, com a outra visualização, porque quem está instalando o AutoCAD agora só tem a outra visualização, nessas versões mais recentes do AutoCAD. Então, essa apresentação do Classic, ela era automática até a versão 2015. A partir dessa versão, tem que fazer uma modificação no computador para poder ter essa visualização do Classic. Então, como eu sei que muitos não têm essa visualização, agora para conhecer o AutoCAD, eu vou passar o meu para essa Drafting Annotation. E é essa opção que vocês devem deixar aí no seu computador. Não é nem 3D Basics, nem 3D Modeling, tá? E essa do Classic, acredito que vocês não tenham essa opção. Então, na Drafting Annotation, é por aqui que nós vamos trabalhar. Aqui nós também temos, olha, o que seria a nossa barra Draw, está aqui. Temos essas ferramentas. Eu não gosto muito, por quê? Porque algumas ficam escondidas, aí a gente tem que ficar procurando nessas setinhas, não fica tudo aparente, tá? Então, por isso que eu acabo não gostando muito dessa apresentação do AutoCAD, mas vou trabalhar com ela. Então, olha, algumas ficam escondidas, mas temos aqui, olha, todas as ferramentas da barra Draw, todas as ferramentas da barra Modify. Então, com essas daqui da barra Draw nós desenhamos, com essas da barra Modify nós modificamos. E as cotas que estavam na barra Dimension agora estão dentro desse grupo aqui do Annotation. Então, a de texto, que no Classic também está dentro da barra Draw, aqui nesse fica dentro do Annotation. E a Dimension, que tinha uma barra exclusiva, também está dentro do Annotation. De Layers não muda, continuam aqui todos os Layers no mesmo conjunto. A de blocos, que no AutoCAD Classic também está na barra Draw, aqui tem uma partezinha específica para os blocos.
E para vocês poderem ter uma ligação mais próxima entre o AutoCAD Classic e esse, é muito importante que vocês insiram um menu bar. Então, são essas opções aqui, olha. A gente tem essa primeira linha com o símbolo do AutoCAD, depois essas opções de abrir um novo arquivo, de abrir um arquivo que já existe, de salvar como, de imprimir, do redo, que eu vou explicar o que é, visualização da impressão, e temos essa setinha aqui para baixo. Então, é nessa setinha que você deve clicar e selecionar essa opção aqui, Show Menu Bar. Clica aqui e vai ficar aparente, olha, mais essas opções, que é muito importante para a gente trabalhar. Então, aqui você também tem o File, Edit, View, Search, Format, Tools, Draw. Então, nos próximos vídeos, ter essa barra aqui aparente vai ser fundamental. Vamos então agora conhecer algumas ferramentas da barra Draw. Vamos ainda desenhar sem medidas. Quando nós não temos nenhuma ferramenta, o nosso cursor está assim, é uma cruzinha com um quadradinho no meio. Quando eu falar assim, pegue uma ferramenta, você vai levar esse cursor para ficar em cima do símbolo da ferramenta e clicar nessa ferramenta. Olha como mudou o meu cursor. Agora eu não tenho mais o quadradinho no meio. Significa que eu já peguei a ferramenta Line. Do lado direito do cursor tem essas orientações aqui. São essas, dependendo da ferramenta, 3 retângulos, enfim. Eu peço para que vocês tentem desconsiderar essas informações. Não fiquem muito preocupado com ela, não. É mais importante seguir as orientações que estão aqui, nessa linha logo abaixo. Aqui acaba sendo mais importante para acompanhar tudo que você precisa fazer. Porque essas informações que estão aqui acompanhando o cursor, em alguns momentos podem confundir para quem está começando a trabalhar, tá? Então pode desconsiderar. A ferramenta Line, como que ela funciona? Sem medidas, funciona assim, você dá o primeiro clique, é o começo da linha. E depois você puxa o mouse para a direita, ou puxa o mouse para baixo, ou para a esquerda, ou para cima. E para onde você puxar, é a linha que será formada. E quando você definiu, olha, eu quero essa linha, com esse comprimento e essa inclinação, tem que dar o segundo clique. Agora eu dou o segundo clique no mouse. Pronto. Movo o mouse ali onde a linha ficou fixa, foi a primeira linha. E aqui onde eu estou movendo, ele me permite já, a partir dessa primeira, fazer uma próxima. Então, se eu der mais um clique aqui, olha, fiz mais uma linha. Puxo o mouse, mais um clique, outra linha. Mais um clique, outra linha. E assim por diante. Mas e se eu não quiser fazer assim, essas linhas emendadas, como estão, né? Uma continuando a partir da outra. Então, eu dou um Enter e interrompo a ferramenta Line. Ou eu posso fazer isso também com o ESC, tá? Vou agora mostrar um outro jeito. Então, pego novamente a ferramenta Line, dou o clique do primeiro ponto, puxo o mouse, dou o clique, pronto, tenho a linha. Olha, com o ESC eu interrompi a ferramenta Line. E com o Enter, não só para a Line, mas como qualquer outra ferramenta, eu volto para a última ferramenta. Então, dou um Enter, voltei para a última ferramenta. Clico onde eu quero começar a linha, puxo o mouse, clico onde eu quero terminar essa linha.
Se eu quero uma linha separada da outra e uma ao lado da outra, então o que eu posso fazer agora? Dou um Enter, interrompo a ferramenta Line, mais um Enter, voltei para a ferramenta Line, clico, puxo o mouse, clico, um Enter, interrompo a ferramenta Line, outro Enter, eu volto para a ferramenta Line, clico, puxo, clico. E assim a gente pode fazer esse exercício. Com o meu brinco parece aula de balé, né? Então, Enter, clica, puxa, clica, Enter. Outro Enter, clica, puxa, clica, Enter. Outro Enter, clica, puxa, clica, tá? Esse exercício é muito bom para entender então como fazer uma linha, como funciona o Enter interrompe a linha, mais o Enter volta para a última ferramenta e assim por diante. Agora, antes de falarmos de outras ferramentas da barra Draw, é muito importante falar da sua posição de trabalho aí com o seu AutoCAD. Se você for destro, escreve com a mão direita no mouse, então tudo que eu falar do mouse, mão direita. E você só vai largar o mouse para os números. Se no seu computador ou notebook tiver o teclado numérico à direita do seu teclado, que é aquela parte que aparecem somente os números, use esse teclado numérico, vai ajudar bastante. Então, largo o mouse com a mão direita, para com a mão direita usar o teclado numérico. E observem que nesse teclado numérico, se for aquele convencional, tem o Enter, o ponto e a vírgula, que é muito importante. Também tem o sinal de menos, que é utilizado algumas vezes. Se for teclado de notebook, mesmo tendo teclado numérico, normalmente só tem a vírgula. Aí o ponto você vai precisar buscar lá no meio do seu teclado alfabético. Então, mão direita é isso, mouse ou teclado numérico. E a mão esquerda pode deixar o indicador na tecla ESC apoiado, né? Não apertando continuamente, mas já deixa o dedo indicador da mão esquerda próximo da ESC, porque vocês viram que a ESC tira qualquer ferramenta. Então, se você está indo, não sabe o que está fazendo, está perdido e agora é melhor começar de novo, eu não sei se eu digitei o valor correto nessa ferramenta, eu não sei o que eu estou fazendo. Com o meu brinco também, no avião está lá, em caso de emergência, quebre esse vidro aqui, né, para poder abrir a janela de emergência. Aqui no AutoCAD, em caso de emergência, use a tecla ESC, porque aí você toca nela, né, digita o ESC e começa tudo de novo naquela ferramenta ali, naquele ponto onde você está no seu trabalho. E além do ESC, com o dedo indicador da mão esquerda, muitas vezes você vai ter que usar aquelas teclas lá no topo do seu teclado, as de função. Então, a F3 e a F8 também serão muito utilizadas. Outra tecla que também você pode acionar com esse dedo indicador da mão esquerda é a de deletar, o delete, porque aqui fica mais prático nós deletarmos o desenho do que apagarmos, e acaba dando uma função também para a mão esquerda. E outra função para a mão esquerda também é o Enter, que tem lá no meio do teclado. Em muitos momentos você também vai utilizar essa tecla Enter. Como eu fiz esse exercício de linhas agora, então a mão direita estava no mouse e o Enter era com o dedo indicador da mão esquerda, porque aí dessa maneira eu consigo trabalhar com as duas mãos e agiliza bastante o desenho. Agora que eu falei da posição de trabalho que deve ter com o AutoCAD, como trabalhar com as suas duas mãos,
preciso falar dos atalhos do mouse, os atalhos da bolinha do mouse. Então, sempre quando eu falar para clicar, é clicar com o lado esquerdo do mouse. Algumas vezes vai ter que clicar no botão direito do mouse. Aí eu aviso, olha, agora é para clicar no botão direito do mouse. Se eu falar só clicar, é do lado esquerdo mesmo. E além desses dois cliques, do lado esquerdo e direito, nós temos a bolinha entre eles. Essa bolinha, que o nome correto é Scroll Lock, né, mas vamos chamar vulgarmente de bolinha, ela tem 3 atalhos muito importantes. O primeiro é esse. Se eu giro essa bolinha para cima, é o atalho do Zoom In, entra dentro do desenho. E se eu giro essa bolinha para baixo, é o atalho do Zoom Out, eu estou saindo desse desenho. Aqui, o que tem que ter mais atenção para trabalhar com esse zoom é que eu devo deixar o cursor do mouse em cima da parte onde eu quero dar zoom. Olha, se eu fico com o meu cursor aqui do zoom, eu não estou enxergando o meu desenho, ao contrário, eu perco ele aqui na minha tela, tá? Então, se eu quero ter um zoom dessa parte do desenho, é aqui que eu devo posicionar o meu cursor, até conseguir ter um bom zoom. Ó, vou pegar esse encontro aqui, esse cantinho. Então, aqui que eu tenho que deixar o meu cursor. E se mesmo assim não ficou exatamente onde eu queria, tenho o segundo atalho muito importante dessa bolinha do mouse, que é apertar essa bolinha. Aperte e segure essa bolinha e olha o que virou. Virou o atalho do pan. Esse pan, ele está fazendo o quê? Ele não está mexendo na posição da linha. Eu não estou movimentando a linha ou mais para lá ou mais para cá. Eu só estou mexendo na visualização que eu tenho dessa linha dentro da minha tela. Então, eu só mexo a minha visualização. Não é que eu estou mudando a posição dessas linhas. Se eu quiser mudar a posição dessas linhas, aí nós temos a ferramenta Move, que está aqui na barra Modify, tá? Então, olha, Zoom In, Zoom Out, né? Mexendo a bolinha para cima ou para baixo, e aperto a bolinha, é o Pan. Nós também conseguimos acessar o pan, olha, por aqui, tá? Também fica aparente nessa barrinha aqui, com esses atalhos. O mais útil é esse daqui mesmo, o pan. E agora, o terceiro atalho, que também é muito importante com a bolinha do mouse. Se eu perdi o meu desenho, eu não sei onde está, né? Por conta do zoom, eu não consigo mais visualizar o meu desenho. Então, eu clico 2 vezes rapidinho na bolinha do mouse. Olha, clicando 2 vezes bem rapidinho, o que que ele faz? Ele mostra aqui para mim tudo que eu tenho desenhado no meu arquivo. Tudo que eu tenho desenhado, ele vai mostrar aqui. Por isso, cuidado para não ficar espalhando linhas por aí. Porque, olha, eu tenho aquele jogo de linhas. Mas se eu deixo bem pequenininho, não visualizo mais, e faço uma outra linha aqui. Na hora que eu der esse zoom ou, né, que é ALL, para visualizar tudo, o que que acontece? Ele vai me mostrar essa linha aqui em cima e o restante ficou perdido, eu não consigo visualizar, tá? Então, cuidado para não ficar espalhando linhas no seu arquivo. Eu deletei essa, para agora, quando eu aplicar o Zoom All novamente, aí sim eu consigo visualizar a parte onde eu estou trabalhando. E essa barra aqui, nós também temos como mudar essa transparência que ela apresenta. A gente tem aqui nessa chave, uma
chave de boca, se não me engano é esse o nome correto dela, desse desenho aqui, representando uma chave de boca, que é de customizar, clica aqui e vem essa opção de transparência. Então, a gente pode, olha, deixar solid e tira toda essa transparência. Eu acho mais indicado nesse momento, assim, para quem está começando a trabalhar com AutoCAD. Dá OK aqui, pronto. E aí não tem mais aquela transparência. Pronto, agora que eu já falei dos atalhos do mouse, como você deve trabalhar, salvar seu arquivo, essas configurações aqui da área de trabalho do AutoCAD, vamos falar dos modos de seleção, que isso também é muito importante. Nós temos 3 tipos de seleção: a seleção individual, quando eu clico em cima de uma linha, eu seleciono uma linha de cada vez. Eu sei que ela está selecionada porque ela fica com esse destaque e mostra esses 3 quadradinhos azuis, que são os seus grips, e acabam coincidindo com os endpoints, né, os pontos finais de uma linha, e o midpoint de uma linha, que é o meio da linha. Eu dou ESC, tiro a seleção. Agora, além dessa seleção individual, nós temos outros 2 tipos. Temos a Window, que é uma janela em azul, e a Crossing, que é uma janela em verde. Para abrir uma janela em azul, nós temos que clicar aqui no ponto esquerdo, no canto superior esquerdo, clico uma vez, solto o clique, tá? Eu só cliquei uma vez. E agora vou deslizando o mouse, olha, abre uma janela azul. Dou ESC para tirar esse início de seleção, ainda nem tinha selecionado nada, só para fechar a janela da seleção. Vou mostrar agora como abre a janela verde, é o contrário, é aqui do canto inferior direito. Dou o primeiro clique, puxo e olha, vem abrindo uma janela verde. Se eu quiser selecionar, eu dou o segundo clique. É importante, ó, vou dar mais um ESC, é importante dar o primeiro clique e soltar, porque se eu clico e seguro, olha o que começa a acontecer. Começa a abrir uma janela toda irregular, e aí vai ficar mais difícil trabalhar com esse tipo de seleção, tá? Então, é só dar um clique, solta, só move o mouse, puxa o mouse, e quando tiver a janela no tamanho que você quer, dá o segundo clique. E qual é a diferença entre uma janela e outra? A diferença é essa daqui. Na Crossing, mesmo se eu pegar apenas uma parte da linha, olha, tá vendo que tem várias linhas que eu não estou pegando completamente? Essas daqui, olha, eu só estou pegando uma parte. Mesmo assim, como essa janela é Crossing, de atravessar, se atravessar uma parte da linha, já seleciona tudo, tá? Já na Window, não. Na Window, eu só vou conseguir selecionar aquilo que estiver totalmente dentro dessa janela. Essas linhas à minha direita, que tem apenas uma parte delas dentro da janela, não serão selecionadas. Olha, eu vou dar o clique e aí a gente vai poder observar. Então, só foram selecionadas as linhas que ficaram totalmente dentro da janela. É muito importante entender a diferença entre esses 2 modos de seleção, porque em vários momentos isso será muito útil. Se você quer selecionar tudo, não quer deixar nada para trás, então utiliza sempre a Crossing, porque aí, mesmo se pegar só uma partezinha da linha, será selecionado. E se você quer selecionar tudo, em muitos momentos vocês vão perceber que é assim, pode abrir várias janelas, uma por cima da outra, para ter certeza que tudo foi selecionado. Em outros momentos não, você quer selecionar só uma parte. Então, a Window vai ser muito útil nesse caso. ESC para tirar a seleção. Selecionei
quero apagar, então depois de estar selecionado, delete. É mais prático do que pegar a ferramenta Erase que está aqui em cima. E já vou aproveitar também para mostrar aquela setinha, a função daquela setinha lá em cima, a undo e arredo. Então, olha, deletei essas linhas, mas me arrependi. Eu quero que elas voltem. Então, eu clico nessa daqui, undo. Olha, desfaço o que eu acabei de fazer. E se eu quiser refazer, é redo. Então, à direita eu refaço. O que eu tinha deletado, eu vou refazendo. Então, desfaço e posso clicar mais de uma vez. Olha, vou desfazendo. Então, tinha mexido no zoom. Que mais que eu tinha mexido aqui, olha? Tinha mexido aqui, desde aquela linha que eu tinha deletado. Ele tem um limite, chega uma hora que ele não deixa mais. Mas eu posso ir desfazendo. Olha, as linhas que eu fiz. Agora eu vou refazer, tá? Então, é para isso que serve essas duas setinhas e são muito importantes também aqui para trabalhar no AutoCAD. Se você fez alguma coisa aí sem querer, então é só usar essas duas ferramentas. Vamos dar mais uma olhadinha agora em outras ferramentas da barra Draw, que também são muito utilizadas. Por enquanto, sem linhas, sem medidas, só para você poder se habituar aí quais são essas ferramentas e basicamente como que elas funcionam. Então, além da ferramenta Line, olha, eu vou fazer aqui mais um conjuntinho de linhas utilizando a ferramenta Line. E vou fazer ao lado um outro conjuntinho de linhas utilizando a ferramenta Polyline. Peguei a ferramenta Polyline e vou fazendo, olha, da mesma maneira que eu fiz com a ferramenta Line. Qual que é a diferença entre a Line e a Polyline? É essa daqui. Quando eu clico em cima de uma linha que eu fiz utilizando a ferramenta Line, eu seleciono apenas essa linha. E quando eu clico em cima de uma linha feita com a ferramenta Polyline, ela já seleciona todas. Então, elas já são linhas unidas, tá? Fazem parte de uma única linha, podemos dizer assim. Só que com vários segmentos de linha. Aqui, cada segmento é individual. É uma linha apenas. Então, além de conhecer as diferenças entre as ferramentas Line e Polyline, vou mostrar também agora da ferramenta Retângulo. Vou dar ESC para tirar a seleção, mover aqui apertando a bolinha do mouse para atalho do PAN. E aqui nós temos no cantinho direito, superior direito, aqui da parte da barra Draw, nós temos essa setinha. Se nós clicamos nela, nós temos duas ferramentas, que elas têm, vamos dizer assim, que são da mesma família, por isso que estão aqui juntas. Então, nós temos a Retângulo e a Polígono. Vamos começar com a ferramenta Retângulo. Pegando a ferramenta, o primeiro clique é o início do retângulo. Agora, eu puxo o mouse para o lado que eu quiser, com o tamanho que eu quiser. Se é assim que eu quero o meu retângulo, basta dar o segundo clique. E aí, eu tenho um retângulo. Dou Enter para voltar na ferramenta Retângulo, novamente. Primeiro clique, puxo o mouse, segundo clique. Enter, primeiro clique, puxo o mouse, segundo clique. E assim por diante. Dessa maneira funciona a ferramenta Retângulo. Agora, a ferramenta Polígono. Tá aqui junto com a Retângulo, clico nessa setinha, Polígono. Vou também começar aqui. Agora, nós vamos ver uma ferramenta que nós obrigatoriamente temos que interagir com essa linha de comando que está aqui embaixo. Então, ele pergunta, olha, para você desenhar um polígono, especifique o número de lados, número of the sides, lados.
Quando o AutoCAD nos dá alguma informação, pode ser número ou mesmo uma palavra, uma frase, dentro desses símbolos de menor e maior, se nós queremos exatamente essa opção, basta dar Enter. Mas se você não quer, então você tem que digitar a outra informação que você deseja, a outra resposta, vamos dizer assim, a pergunta dele. Então, ele pediu para especificar o número de lados. Se você não quer 4 lados, você tem que digitar outro número. E só para esclarecer, um polígono é uma forma geométrica fechada. E essa forma geométrica, para ser fechada, ela tem que ter a partir de 3 lados. Então, um triângulo é um polígono. Um quadrado que tem 4 lados também é um polígono. Um pentágono com 5 lados também é um polígono, e assim por diante. Então, se nós queremos desenhar aqui um polígono com 6 lados, nós digitamos 6. 6, e ele vai ficar aguardando. E aí, é 6, ou é 66, ou é 600, como é? É 6 mesmo que você quer? Então, dá Enter, tá? Sempre tem que dar Enter, porque senão ele não tem como adivinhar se é esse valor que você quer ou se é algum outro. Então, você dá Enter. Agora, a outra pergunta que ele faz, especifique o centro do polígono. Agora, nós vamos especificar clicando. Cliquei. E agora ele faz outra pergunta aqui embaixo. Você quer que o seu polígono seja inscrito dentro do círculo, inscrito, ou circunscrito, que é por fora do círculo? Esse conceito é de desenho geométrico, não é o AutoCAD que inventou isso. Nós podemos desenhar um polígono dentro de um círculo ou passando por fora dele, abraçando esse círculo, vamos dizer assim. Então, esse é um conceito de desenho geométrico. Se for inscrito mesmo, olha, é essa opção aqui. E quando ele oferece essa opção em número, né, como tinha lá 4, mas eu não aceitei. E aqui ele acaba mostrando a primeira letra maiúscula da opção. Então, inscrito é o I, de inscrito. Se eu não quero inscrito, eu quero circunscrito, o que eu tenho que fazer? Digitar C, Enter. Aí ele já sabe que é circunscrito, tá? A partir daí, olha, eu posso girar o meu mouse e mover também ao mesmo tempo para definir o seu tamanho e a sua posição. É assim que eu quero, clico. Enter, volto na ferramenta de polígono. Ele pergunta o número de lados, eu vou mudar agora para 8 lados, Enter. Aí ele de novo pede para especificar o centro, clico. Se é inscrito ou circunscrito, eu vou aceitar essa opção de circunscrito, então basta dar Enter. E agora, conforme eu movo o meu mouse, eu tenho ali também o tamanho e a posição. Vou deixar assim, tá? Então, essa é a ferramenta Polígono. Então, já vimos a retângulo e a polígono. Vamos ver também a ferramenta Arc, que está aqui. Ela tem nessa setinha abaixo várias opções. Se vai fazer esse arco a partir do raio, do centro, tem várias opções. A mais simples, que é a que nós vamos ver nesse momento, é a de 3 pontos, que já está aqui em cima no meu. Se não, selecione aí no seu, 3 pontos. Como funciona? O primeiro ponto é o início do arco, o segundo ponto é a curvatura do arco e o terceiro ponto é o final desse arco. Então, por enquanto, nós vamos fazer arcos de 3 pontos. Ferramenta Arc de novo, ou clico nela ou dou Enter. Primeiro ponto é um clique, segundo ponto é outro clique, terceiro ponto é outro clique. Posso ir no Enter para voltar na última ferramenta. Primeiro ponto, um clique,
segundo ponto, que é a curvatura do arco, outro clique, e terceiro ponto, outro clique. E quando eu dou esse terceiro clique, automaticamente já encerra essa ferramenta. Temos aqui também a ferramenta Círculo, também nessa setinha, várias maneiras de realizar o círculo, mas nós vamos aqui nessa opção, Center Radius. Então, nós vamos... Qual que é a primeira pergunta que ele faz? Especifique o ponto do centro do círculo, também especificado através do clique do mouse. E agora, movendo o mouse, eu mexo aqui, eu determino no raio, que é o tamanho que vai ter o raio desse círculo, que é essa linha tracejada em amarelo, e clico, pronto. Então, dessa maneira, eu já tenho o meu círculo. Enter, volto para a ferramenta Círculo, clico para especificar o centro do círculo e puxo o mouse para especificar o tamanho desse círculo, tá? Então, com isso, nós já conhecemos também a ferramenta Círculo. Temos também outra ferramenta que ela está agora aqui, olha, escondidinha nessa setinha aqui, Draw. Clica nessa setinha, nós temos essa aqui, Cloud, Revision Cloud. Nessa setinha direita também tem outras opções. Tem a retangular, tem a polígono e tem a freehand. Vou pegar essa freehand, que é a mão livre. Para que serve essa ferramenta? Então, é exatamente para isso. Nessa janelinha em branco, tá vendo que tem um desenho e tem uma nuvenzinha em vermelho no canto inferior esquerdo? Então, normalmente, para quem trabalha com AutoCAD, essa nuvenzinha serve para isso. Se você está trabalhando num projeto e aí você fez uma revisão em uma parte do projeto, por exemplo, você teve que mudar um detalhe no banheiro. E aí, quando você vai mandar essa revisão para a mão de obra, pode ser o gesseiro, o eletricista, o encanador, aí você fala, no corpo do e-mail, você escreve assim, olha, arquivo revisado anexo, atenção ao detalhe em nuvens. Porque aí quando a pessoa abrir o arquivo, ela já vai ficar procurando onde está essa nuvem e vai saber que tem que prestar atenção só nessa parte da revisão, só ali que foi realizada a revisão. Não tem que ficar procurando em todo o projeto para identificar o que foi alterado, vai saber que só teve alteração naquele ponto, tá? Isso acaba sendo muito útil. Então, eu vou escolher esse tipo de cloud, de nuvem, que é essa freehand, como se fosse a mão livre. E agora, dependendo do zoom que cada um está na sua tela, vai dar para visualizar ou não os arquinhos dessa nuvem, tá? Vamos ver como é que está aqui na minha. Olha, eu clico, dá para ver um pouquinho a curvatura. Olha, se eu aproximar com o zoom, eu consigo enxergar melhor os arcos dessa nuvem. E quando eu volto ao ponto inicial, aí ela automaticamente fecha essa nuvem e interrompe a ferramenta, tá? Quando ela encontra a linha inicial, ela já fecha. Então, é assim que funciona essa ferramenta. Como a gente ainda não está visualizando o zoom exatamente da nossa tela, pode em alguns casos parecer uma linha reta, mas se aproximar vai conseguir enxergar todos os arquinhos que compõem essa nuvem. Outras ferramentas importantes, interessantes na verdade, assim, não tão importantes, mas muito interessantes na barra Draw, é essa daqui, olha, SP-Line. Então, nós temos dois tipos dessa SP-Line, essa Fit e essa de controle dos vértices, essa CV. Então, com essa SP-Line, controle de vértices, eu dou o primeiro clique e dou o segundo clique, olha o que ela vai criando, ela vai formando essa curvatura. Se eu der mais um clique, outra curvatura. Quanto mais cliques eu der, eu tenho um controle maior dessa curvatura. E isso acaba sendo muito útil, essa ferramenta, que é como se fosse um desenho à mão livre,
acaba sendo muito útil no momento de fazer o desenho dos blocos. Se eu quero fazer o desenho de uma cama, na hora de fazer um detalhe no travesseiro, no edredom, na almofada de um sofá, para que fique tudo fofinho, é importante utilizar essa linha. Quando eu termino, eu não quero mais, eu clico no Enter. Se eu clicar no ESC, eu acabo interrompendo essa linha, eu deixo de realizar essa linha. Então, no Enter, e aí outra parte importante, se eu seleciono essa linha, eu posso editar os seus vértices. Eu clico em cada bolinha desse vértice e ainda posso mudar a sua posição. Então, isso ajuda bastante na hora de criar esses desenhos que tem uma aparência mais natural, mais fofinha. É uma ferramenta importante. E também temos a ferramenta Elipse. Ela está aqui, logo abaixo da ferramenta Polygon. E nós temos a setinha também, olha, como que nós vamos criar essa elipse. Vamos selecionar essa daqui, eixo e o final. Então, clico aqui nessa opção, como que ela funciona? O primeiro ponto é o início, o segundo ponto acaba sendo o eixo dela. Olha o quanto que eu posso, eu já tenho essa curvatura, vamos dizer assim, determinada, e o terceiro ponto vai ser o final dela, tá? Então, novamente, pego a ferramenta, primeiro clique, onde ela começa, segundo clique, essa curvatura, e terceiro clique vai ser o tamanho final dela. E essas foram as ferramentas mais utilizadas por nós no desenho arquitetônico aqui da Barra Draw. É claro que o AutoCAD também oferece outras ferramentas, mas o AutoCAD já é bom também deixar claro que ele fornece muitas ferramentas. Então, nós vamos conhecendo aquelas que são mais úteis no nosso caso, no desenho arquitetônico. Espero que o conteúdo deste vídeo lhe ajude a conhecer, se entender com o AutoCAD, para poder começar a trabalhar com ele sem medo. E o mais importante é praticar. Então, assista ao vídeo quantas vezes for necessário, faça e refaça os exercícios, 1, 2, 3, 4, enfim, quantas vezes você precisar até assimilar o seu conteúdo. Assim, você estará preparado para o próximo vídeo. Até lá!